dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Na medicina, qual é a medida mais comum feita com o uso de um aparelho médico? A resposta é: a temperatura corporal. essa medida é feita no consultório médico ou muitas vezes em casa. Por exemplo, quando a mãe suspeita de febre em seu filho e usa o termômetro para medir a temperatura corporal. Muitas doenças têm como sintoma o aumento da temperatura corporal. E a forma mais comum de se detectar esse sintoma é o uso do termômetro. Assim, como a temperatura é a medida mais comum na medicina e, portanto, na engenharia biomédica, é essencial que o profissional de engenharia biomédica entenda bem o assunto. Vamos então iniciar essa discussão. Primeiramente, temos uma pergunta: o que é a temperatura? Vamos a uma resposta bastante simplificada. O que sentimos na nossa pele, como a temperatura, quente ou frio, por exemplo, é uma medida relacionada com o grau de alguns tipos específicos de vibração das moléculas em um material. Se você quiser uma definição mais precisa do que essa, sugiro que faça uma consulta à internet. Por exemplo, sugerimos que, no YouTube, você procure por um vídeo com a busca aos seguintes termos: What is temperature? E MIT OpenCourseware, como está escrito aí no vídeo. E assista. É um vídeo muito bom e muito ilustrativo. Mas há também outros vídeos menos complexos, mas também muito bons. Mas, afinal, por que a temperatura é tão importante na medicina? Agora, explico um dos motivos. Para que os processos químicos do corpo funcionem bem, é necessário que o corpo seja mantido em uma faixa de temperatura ideal, que vai aproximadamente de 36,1 a 37,5 graus Celsius. Essa temperatura muda de pessoa para pessoa e, para uma mesma pessoa, varia ao longo do dia. Entretanto, a faixa de variação entre pessoas e na mesma pessoa ao longo do dia é pequena. Nessa figura, temos o exemplo de variação da temperatura ao longo de um dia para uma pessoa. Observem a figura com atenção. Esse gráfico mostra a variação da temperatura no corpo de uma pessoa específica. E dá para ver uma variação que vai de 36,3 graus no período de sono até 37,4 graus, isso no período de atividade. Percebam que a temperatura é mais baixa durante o sono e mais alta durante o período de atividade. Para manter a temperatura de forma tão precisa, existe um mecanismo de homeostase que controla essa temperatura. Entretanto, várias doenças causam o mau funcionamento da homeostase, causando mudança na temperatura corporal. Em geral, a mudança faz a temperatura subir e essa temperatura elevada é conhecida como febre. A temperatura limite que caracteriza a febre tem variado ao longo dos anos. E o profissional da área médica que faz o diagnóstico deve levar em conta não somente a temperatura, mas também outros fatores clínicos de cada paciente. Então, a medida de temperatura é quase sempre o primeiro teste que se faz quando uma pessoa sente algum tipo de mal-estar. E daí vem, em grande parte, a explicação para que as medidas de temperatura sejam tão comuns na medicina. Por muito tempo, o termômetro de mercúrio foi o instrumento médico mais popular em todo o mundo.
Mas, nos últimos anos, ele tem sido proibido em vários países, inclusive no Brasil. E isso aconteceu em virtude do mercúrio ser um material tóxico. Por isso, hoje, esse instrumento foi substituído pelo termômetro digital. Pessoal, apesar da medida da temperatura com o termômetro digital ser o uso mais comum das medidas de temperatura na medicina, há também muitas outras aplicações em que a medida da temperatura é usada. Vamos citar agora alguns exemplos. O método da termodiluição é um exemplo. O método da termodiluição é usado para medir o chamado débito cardíaco, que é a medida da quantidade de sangue bombeada pelo coração em 1 minuto. Então, por exemplo, o resultado pode ser 5 litros por minuto, 8 litros por minuto, e as medidas são sempre em litros por minuto. O método utiliza um catéter especial chamado catéter de Swan-Ganz. O catéter é inserido em uma veia periférica e é empurrado até o coração. Com o catéter, o médico injeta no coração um líquido frio a temperatura próxima de 0 graus Celsius. E é medida uma curva de temperatura ao longo do tempo, com um sensor de temperatura localizado próximo à ponta do catéter, mais especificamente um termistor. E essa curva permite estimar o débito cardíaco por meio de uma fórmula matemática. Vamos estudar os detalhes desse método em outro vídeo. Aqui o objetivo foi só apresentar um exemplo de aplicação de medida de temperatura à medicina. Vamos agora falar sobre um exemplo de medida de temperatura em que o sensor não toca o material cuja temperatura está sendo medida. É o método em que a radiação infravermelha emitida pela superfície do objeto é medida e a temperatura é calculada por meio de uma fórmula matemática. Esse método serve apenas para medir a temperatura superficial e não a temperatura interna. Porém, em muitas aplicações, a temperatura superficial é suficiente. Um exemplo é a medida da temperatura corporal no ouvido, em que a temperatura é medida no tímpano. E essa temperatura no tímpano é muito próxima da temperatura no hipotálamo e, portanto, muito próxima da temperatura corporal. Esse termômetro é inserido no ouvido, sendo apontado para o tímpano, e mede a radiação infravermelha emitida por ele, convertendo-a então em temperatura. Outra aplicação comum da medida por radiação infravermelha é com o uso de câmeras que medem a radiação na faixa do infravermelho, que permitem a aquisição de um mapa de temperatura em uma região da pele. Várias patologias ou fenômenos fisiológicos causam alterações na distribuição da temperatura da pele. Por isso, câmeras que tiram fotos da distribuição de temperatura na pele humana têm sido cada vez mais usadas em várias aplicações médicas. Por exemplo, câmeras térmicas podem ser usadas em aeroportos para se detectar pessoas que apresentem possível estado febril. Também, muitas alterações fisiológicas e patológicas causam alterações na temperatura superficial, que permitem detectar alterações que podem facilitar avaliações clínicas relevantes. Vamos discutir essas técnicas em outro vídeo. Enfim, existem muitas aplicações de medidas da temperatura na medicina. E aqui discutimos apenas alguns exemplos. Em outros vídeos nós discutiremos
os equipamentos para medida da temperatura na medicina e discutiremos também as suas várias aplicações. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, agradeceremos se deixar o seu like.